Olá, como vai? Nesta aula vamos tratar sobre indicadores de desempenho. Vamos iniciar a aula realizando um exercício de raciocínio. Imagine que você está dirigindo um veículo por uma estrada em direção a um destino qualquer. Em determinado momento, você se dá conta que ainda deve faltar muito para chegar ao tal destino. Obviamente que essa conclusão é uma mera suposição, já que você não está prestando muita atenção nas placas de trânsito, nem fazendo uso de algum sistema de GPS ou um sistema de posicionamento global. Há algum tempo atrás, alguém, você não lembra bem, provavelmente era um amigo, lhe falou que o caminho era longo até chegar a este local e, por consequência, demorado. Este pensamento sobre a distância e o tempo até o destino leva você a uma conclusão básica. Bom, você precisa ver se tem combustível suficiente no seu veículo. E então, você visualiza o painel do seu veículo em busca do marcador do tal líquido, do combustível. E pronto, aí está ele, você pensa. Mas tem algo errado. Obviamente, o marcador deve estar com defeito, porque está vibrando muito, inclusive oscilando de um ponto para outro. Ou seja, não está funcionando de maneira correta. E agora? Quanto tem de combustível no tanque? Quanto exatamente falta para chegar ao destino? Será que a quantidade de combustível existente no tanque é suficiente para chegar ao destino? A última vez que você abasteceu tinha completado o tanque, mas você não tem certeza disso. Aí você se dá conta que poderia fazer um cálculo rápido usando a matemática, mas, bom, tem outro problema aí. Precisaria levar em consideração o consumo do veículo. Essa informação você também não tem. Putz, a verdade é que você não tem como responder a essas perguntas. O que resta agora é simplesmente torcer. Isso mesmo, torcer para ter sorte e chegar ao destino. Mas de qualquer forma, tem algo que você pode fazer nessa sua viagem. Por exemplo, você pode prestar mais atenção nas placas de trânsito, porque daqui a pouco você passa por uma que informa qual é a distância que falta para chegar ao seu destino. Por falar nisso, olhe uma ali. Ah, ops, esta ali está escrito velocidade controlada por radar. E aí você lembra que já está com muitos pontos na sua carteira de habilitação. E mais uma multa poderia fazer com que ela fosse cassada. Ops! Então, novamente, você se dirige ao painel do veículo para ver a velocidade que ele está rodando. Olha aí, que azar, o marcador de velocidade também está com mau funcionamento, você pensa. Nossa, que coisa! Com certeza, uma atenção maior em relação à manutenção do veículo deveria ser dada. De qualquer forma, você tenta dirigir seu veículo o mais próximo da velocidade solicitada, usando basicamente o quê? Basicamente usando a sua intuição. E agora? Tranquilo, pois você está aí sentado ou deitado assistindo a este vídeo e não dirigindo tal veículo, não viajando para um determinado destino, num veículo com vários problemas de manutenção. Que bom que isso não é real, certo? Mas vamos criar uma analogia bem simples. Vamos levar essa situação para a sua empresa ou para a empresa onde você trabalha. Vamos ver como a mesma está sendo conduzida por você ou por outro gestor. Você tem conhecimento, por exemplo, do nível de acuracidade do seu estoque? Você sabe qual é o nível de aproveitamento de seus equipamentos? Não precisa ser de todos, só dos principais. Você sabe qual é que é o nível de rendimento de seus funcionários, a performance de cada um deles? Você sabe qual é o seu percentual de perdas no caso de usar uma matéria-prima? Sabe qual é o percentual de horas extras da empresa? Sabe qual é que é o índice de rotatividade?
Olha aqui, ó. Você sabe como está o seu clima organizacional? Você sabe qual é o seu índice de entrega, seu índice de inadimplência? Pensa um pouquinho, você sabe, você conhece essas informações? E tem mais, tem mais. Você sabe qual é que é o gasto com manutenção de seus equipamentos? Você sabe qual é a opinião do seu cliente em relação ao seu produto, ao seu atendimento, no caso de uma empresa de serviço? Você sabe como está a sua entrega? Você sabe qual é a sua margem de lucro? Na verdade, eu posso relacionar várias questões desse tipo para você. No entanto, a ideia não é esta. A ideia aqui é fazer você refletir sobre quantos sim. Isso mesmo. Quantos sim você respondeu para as perguntas que eu acabei de fazer? Se mais de 90% das questões receberam um sim, opa, olha aí, ó, você quase poderia parar de assistir a esse vídeo e fazer algo mais produtivo. Não sendo o caso, lamento. Tenho duas conclusões. A primeira, você está perdido, eu diria totalmente perdido em relação a essas informações. E tem muito trabalho pela frente. E a segunda conclusão, bom, penso que é bastante importante que você assista a este vídeo até o final. Pense um pouco. Isso mesmo, pense um pouco. O que você precisa fazer para responder a todas essas perguntas, a todas essas questões e dar uma boa melhorada na sua empresa ou na empresa onde você trabalha? O que é possível fazer? Pense um pouco. Se você respondeu implementar e usar indicadores de desempenho, você está correto. Parabéns! O que é um indicador de desempenho? Bem, o indicador de desempenho nada mais é do que uma informação, um valor numérico relacionado à performance de uma equipe, de um processo, de um produto, pode ser de um serviço também, ou mesmo de uma unidade de negócio, ou outra ação qualquer. Isso é um indicador de desempenho. E para que serve? Qual é que é a finalidade de um indicador de desempenho? Bem, esta é fácil. Ele é essencial para auxiliar o gestor no processo de tomada de decisão. Vamos retomar nosso exemplo do automóvel. Quando uma empresa, seja ela industrial ou de serviços, não possui indicadores de desempenho, ela pode, acreditem, ela pode ser comparada com o automóvel da história sobre a qual falamos há pouco. Neste caso, se não tem indicadores, como tomar uma decisão acertada? Como fazer isso numa empresa que não possui informações, não possui indicadores? Usando a intuição? Chutando? Como que o gestor faz isso? Muito bem, vamos agora tratar de forma um pouco mais completa, um pouco mais detalhada sobre indicadores de desempenho. A primeira questão é: quais são os componentes de um indicador de desempenho? Bom, basicamente os componentes são dois. O primeiro deles é um índice, ou seja, todo indicador de desempenho tem um índice. Esse é um deles. E qual é o segundo? Uma meta. Um indicador de desempenho, então, precisa de duas coisas. Precisa de um índice e precisa de uma meta. O que é um índice? Pense um pouco. O que você acha que é, neste caso aí, um índice? Porque, veja, ele faz parte de um indicador de desempenho. Todo indicador de desempenho precisa ter um índice. Então, o que é este tal índice? Pense um pouco. Muito bem. Se você pensou que índice é um valor numérico indicador que tem a relação matemática, que tem a relação estatística, parabéns, você acertou. Agora,
Pense em exemplos. Pense em exemplos de índices. Porque, de novo, todo indicador de desempenho ele tem um índice. Pense em alguns exemplos de índices. Muito bem. Eu vou disponibilizar agora alguns exemplos de índices. Se você pensou em algum desses exemplos ou algo parecido com isso, de novo você acertou. Parabéns novamente. Nós temos aí, por exemplo, 6% de retrabalho, é um índice. 89,13% de aceitabilidade, outro exemplo de índice. 4% de reclamações de clientes, mais um exemplo de índice. 98% de produtividade, mais um índice. E, finalmente, 1,12% de faltas ao trabalho. Todos estes são exemplos de índices. Se você pensou, repito, em algum desses ou algo parecido com isso, você acertou, parabéns. Muito bem. E a meta? Eu havia comentado que o indicador de desempenho ele é formado de dois componentes. Ele é formado de um índice e é formado de uma meta. Nós já tratamos sobre o que é, e vimos também exemplos, um índice e uma meta. O que você acha que é uma meta? E aí quero lembrar, neste caso, a meta precisa estar relacionada a um processo, um serviço, uma atividade, um equipamento, enfim. Pense um pouco, o que você acha que é uma meta em um indicador de desempenho? Muito bem, você acertou se pensou que meta é um índice indicador de algum ponto a ser alcançado num determinado período de tempo. É um ponto, um resultado a ser atingido no futuro. Uma meta também possui componentes. Nós temos um objetivo, o objetivo da meta, temos o valor da meta e, finalmente, o prazo para alcançar essa meta. Pense em um exemplo, dê uma pensada em um exemplo. Lembre-se, precisa de um objetivo. O objetivo, normalmente, para estruturar, para estabelecer um objetivo, a gente usa um verbo, aumentar, reduzir, algo parecido com isso. Precisa também, veja aí, um valor, 3%, 235 unidades, zero acidentes, algo assim. E, finalmente, um prazo. Nesse último caso, eu estou falando de um período para que o objetivo seja alcançado. Então, dê uma pensada no exemplo. Observe esse exemplo aí. Meta: reduzir o valor gasto com o telefone em 20% até o final de novembro. Observe, nós temos um objetivo, neste caso aí é reduzir, nós temos um valor, é 20%, ele tem que ser reduzido em 20%, e finalmente nós temos um prazo. Esse objetivo ele precisa ser alcançado até final de novembro. Até aí eu acredito que está tudo certo, que está tudo claro. Mas como criar um indicador de desempenho? Quais são as dicas? O que necessita ser considerado? Vamos entender melhor isso aí. Muito bem, a primeira preocupação do gestor é definir indicadores que agreguem valor e que estejam relacionados ao planejamento estratégico da empresa. Na verdade, é muito importante que o indicador esteja em sincronia, esteja alinhado com a principal meta de uma empresa. Qual é a principal meta de uma empresa? Bem, a principal meta de uma empresa é ganhar dinheiro hoje e ganhar dinheiro também no futuro. Uma outra preocupação do gestor é de que o indicador ele deve ter metas realizáveis, ou seja, elas precisam ser possíveis de serem alcançadas e que possam ser medidas, obviamente.
Um outro quesito é acompanhar e atualizar os indicadores conforme necessidade. Alguns mudam diariamente, outros podem ser alterados somente no final do mês em que estão sendo observados. E, finalmente, eles precisam, o indicador de desempenho, os indicadores de desempenho, precisam ser claros ao ser definidos. As pessoas precisam entender o indicador de desempenho. O ideal é deixar os indicadores de desempenho, ou pelo menos uma parte deles, em local visível para os funcionários. Estes aí, por exemplo, são indicadores relacionados à produção de uma indústria aqui da região. Observe que estão bem na entrada da área produtiva da empresa, ou seja, todos têm acesso aos indicadores, ao que está acontecendo nessa área produtiva. Bem, nós já vimos que o objetivo principal. Muito bem, eles devem conduzir a melhoria de processos e as atividades dentro desses processos. Esse é um dos objetivos específicos de um indicador de desempenho. Também fornecer medidas alinhadas com o ambiente atual da empresa e os objetivos estratégicos, já comentei sobre isso. Permitir o monitoramento do progresso no sentido de atingir esses objetivos. Fornecer informações para definir premiações, por exemplo, algumas organizações utilizam um sistema de meritocracia, então o indicador de desempenho vai acabar dando informações para tornar operacional esse sistema de premiação por meritocracia. E assim por diante, existem vários outros objetivos específicos. E como apresentar esses indicadores? Como se apresentam os indicadores para os funcionários da organização? Bem, sempre que possível, usando o formato de gráficos. Mas é importante, a gente não pode esquecer, que os gráficos eles precisam apresentar as informações de maneira muito simples. Existem diferentes tipos de gráficos, no entanto, normalmente se sugere usar gráficos do tipo barra, do tipo torta e do tipo linha. Esses são os gráficos que são normalmente mais fáceis de serem entendidos por parte das pessoas. Sempre é bem-vinda uma pesquisa, ela pode ser bem simples e rápida, com os funcionários, para verificar se realmente eles conseguem interpretar os gráficos. Claro que dependendo do tipo de organização, isso não é necessário, mas em algumas organizações onde se trabalha com muita quantidade de pessoas, muita mão de obra, com às vezes uma formação escolar mais baixa, aí é importante, é prudente que se faça uma pesquisa, isso é rápido e simples de fazer, com o objetivo de verificar se esses funcionários realmente conseguem interpretar os gráficos que estão sendo apresentados. Observem nesses gráficos aí, além de ter o nome do gráfico, existem as informações, as barras, nós temos ali à direita no gráfico a média que está se obtendo, a meta, nesse caso aí vejam, a meta não está sendo alcançada, e o prazo, que neste caso específico deste gráfico, o prazo é até o final do ano. Veja que isso é um exemplo real de uma organização que eu conheço e é apresentado praticamente toda semana para os funcionários, para que eles tenham uma ideia de como é que está a pontualidade deles em relação à indústria, à linha de produção. É isso. Espero que a videoaula tenha sido útil para você. Obrigado pela sua atenção, grande abraço e até a próxima aula.